O encontro em Jerusalém e os falsos irmãos. Este será o título da nossa quarta lição do terceiro trimestre do ano de 2025 da classe de jovens. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical, eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Eu já estou aqui para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito da carta aos Gálatas e hoje nós continuaremos estudando a defesa do apóstolo Paulo, que ele precisou fazer ante as acusações que ele estava recebendo dos judaizantes, dos falsos irmãos que não acreditavam que ele estivesse passando a mensagem de Cristo pelo fato dele não ter sido parte dos 12, pelo fato dele não ter acompanhado o ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus. Então, mais uma vez aqui na lição 4, nós iremos continuar aprendendo um pouquinho mais a respeito da defesa do apóstolo Paulo. Bom, se você já me acompanhava aqui antigamente, você conhece este cenário, sabe que eu já gravei algumas aulas aqui. Aqui é a sala pastoral dos meus pais, estou utilizando hoje, enquanto eles estão lá cuidando das minhas crianças, né, curtindo os netinhos, eu estou aqui gravando esta pré-aula para vocês. Eu tenho esquecido nas últimas aulas, ainda assim vocês têm curtido, têm comentado, então só para não esquecer, curta, comenta, se inscreva aqui no canal para ajudar, né, este canal a crescer e para fazer com que outros professores e outros alunos da Escola Dominical também recebam os conteúdos da EBD que eu posto aqui para vocês. Vamos então para o nosso texto principal. Se o Senhor permitir, esta lição será ministrada no próximo domingo, dia 27 de julho, para os nossos jovens, querendo Deus. No texto principal, então, lá em Gálatas 2, capítulo 8, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. Resumo da lição: o encontro dos apóstolos em Jerusalém não fez com que Paulo mudasse a sua pregação. Os objetivos da nossa lição são, então, primeiro, apresentar a defesa de Paulo em seu ministério. Segundo, refletir a respeito dos ensinos de Paulo em relação aos falsos irmãos. E terceiro, apresentar o evangelho da incircuncisão. Imagina como soava aos ouvidos dos judaizantes, daqueles irmãos que tinham tido contato com a mensagem de Cristo, talvez alguns deles até tivessem tido contato com o próprio Cristo, mas eles estavam tão agarrados às tradições humanas, tão agarrados à cultura na qual eles nasceram e cresceram, que eles queriam impor aos demais irmãos, aos que recebiam a mensagem de Cristo ao redor de todo mundo, como estava acontecendo com os irmãos da Galácia, eles queriam impor a eles o judaísmo. Então vem o apóstolo Paulo, levantado por Deus, é o próprio Jesus que encontra Paulo e faz dele de perseguidor a perseguido também, né, juntamente com os salvos, com os santos do Senhor. Jesus faz com que Paulo pregue o evangelho da incircuncisão. Como essa frase deve ter soado aos ouvidos daqueles irmãos, daqueles falsos irmãos, vale frisar, porque nós aprenderemos hoje aqui com o apóstolo Paulo como foi que ele defendeu o seu ministério. O texto bíblico, então, Gálatas 2, do capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Na introdução, o comentarista nos coloca o seguinte texto. Nessa lição, nós veremos a continuidade da resposta de Paulo às críticas que fizeram sobre a veracidade e autenticidade do seu apostolado. Os judaizantes que estavam trazendo outro evangelho aos irmãos da Galácia precisavam de uma resposta. Então o apóstolo Paulo vai dar esta resposta a eles, dizendo que ele havia sido comissionado pelo Senhor Jesus, tanto quanto os demais apóstolos, né? E que o seu ministério e a sua mensagem haviam sido reconhecidos quando ele esteve em Jerusalém. Então, primeiro tópico, Paulo defende seu ministério. Primeiro subtópico, voltando a Jerusalém. Na busca por esclarecer ainda mais a sua história apostólica, Paulo dá continuidade na carta aos eventos que se seguiam em seu ministério. Por certo, seus acusadores não tinham uma história como a dele, que era um perseguidor e que é alcançado por Jesus e vai também se tornar um perseguido. Essa defesa era necessária, pois os judaizantes divulgaram questionamentos a respeito da autoridade de Paulo e nada melhor do que fazer uma defesa em ordem cronológica, pois os argumentos desconexos podem se perder na fala.
Os 14 anos mencionados por Paulo podem ser uma referência ao seu encontro com Pedro e Tiago, mencionado em Gálatas 1, 18 e 19, e o apóstolo fez questão de mostrar esses dados para que as acusações contra ele não prosperassem. Paulo não tinha nada a esconder. E aqui nós temos algo muito simbólico do que Paulo fez, porque a mensagem de Cristo estava sendo descredibilizada. Nós já estudamos nas aulas anteriores que a defesa de Paulo não era sobre, numa expressão de hoje em dia, né, dos nossos dias aí de internet, Paulo não estava passando pano para ele mesmo. Não era isso. Paulo estava querendo mostrar àqueles irmãos que a mensagem de Cristo não podia ser descredibilizada por causa dele. Mas caso fosse tão relevante assim, entender quem ele era, assumir que de fato ele era um apóstolo, então Paulo dá dados para que aqueles irmãos não tenham dúvidas. Paulo estava preocupado com a salvação deles, porque se eles deixassem de crer que a obra de Cristo era completa e que Jesus é suficiente, a salvação deles estava em jogo. Porque talvez na tentativa de seguir a lei, depois de adultos, talvez até depois de sendo anciãos já, eles fracassariam. Todo o Antigo Testamento nos mostra, nos revela, não só para aquela igreja, mas para nós também, para os nossos jovens também, que nós não somos capazes de alcançar a perfeição que o Senhor deseja. É por isso que a obra que o Filho de Deus fez na cruz teve como objetivo restaurar o elo que nos ligava a Deus. O elo que nós tínhamos com o Pai foi rompido com a entrada do pecado. Gênesis 3. O capítulo narra a queda, não só de Adão e Eva, mas a queda da humanidade, a nossa queda. Então, se o sacrifício de Cristo fosse condicionado ao cumprimento da lei judaica, então o sacrifício de Cristo não era suficiente. Então, se Cristo morreu, mas eu ainda preciso cumprir com as tradições do judaísmo, então o sacrifício de Cristo não foi completo. Então, a morte de Cristo não é válida totalmente. É válida até uma parte. É válida até que eu a conheça e comece a praticar as obras do judaísmo. Não era assim. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo, caso vocês precisem das minhas credenciais para crerem que o evangelho que eu preguei a vocês é verídico, que Cristo de fato me chamou, que ele de fato me convocou para se tornar apóstolo, para me tornar, apóstolo, falando na primeira pessoa, então aqui estão as minhas credenciais. Vocês precisam saber quem eu sou, de onde eu vim, como foi que o Senhor me resgatou. Então eu trago a vocês. E Paulo faz então essa defesa. Segundo subtópico, Barnabé e Paulo. A presença de Barnabé, que Paulo menciona, indo a Jerusalém com ele, mostra que o filho da consolação, que era o significado do nome de Barnabé, teria uma participação muito ativa no ministério aos gentios, pois foi ele quem acreditou, primeiramente, no ministério de Paulo, no potencial que o apóstolo Paulo possuía, quando este havia se convertido e não tinha sido aceito imediatamente pela igreja de Jerusalém pela força do seu histórico de perseguidor, A fama de Paulo assustava muitos dos irmãos hebreus. E eles tinham razão. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele tinha dado o voto para que muitos da fé, para que muitos dos santos, muitos dos que criam em Jesus, fossem executados. Então Paulo não era alguém que vinha de uma religião sem nenhum passado, mas sem nenhum passado que falasse por si só. Não, Paulo tinha um passado que assustava os hebreus. Paulo tinha um passado que assustava qualquer um que conhecia a história da igreja desde os primórdios. Paulo, desde o início, quis garantir que a seita do caminho, ele se referia assim ao cristianismo, não continuasse, que ela não perdurasse. Então, Paulo tinha um passado, ele tinha uma história de vida que falava antes de qualquer palavra que ele pudesse dizer, pelo menos para os irmãos de Jerusalém, pelo menos para aqueles que o conheciam, que não era o caso dos irmãos da Galácia. Boa parte dos irmãos da Galácia tinham conhecido Jesus através do evangelho que Paulo estava pregando. Então eles não conheciam o passado de Paulo. É por isso que ele faz questão de se apresentar. Os irmãos de Jerusalém, os hebreus, os irmãos que tinham conhecido a Cristo já sendo judeus, eles não precisavam ser apresentados ao antigo Saulo de Tarso,
Porque eles já conheciam, eles sabiam tudo que Paulo tinha feito. Então, quando ele está se apresentando, trazendo a sua biografia, trazendo as suas credenciais, ele está falando para um público que não o conhecia antes dele já ser um apóstolo de Cristo. Vale deixar isso claro? Porque às vezes, quando nós lemos o texto sem ter ideia da geografia bíblica das viagens de Paulo, nós podemos olhar e falar, tá, mas os irmãos já não sabiam quem Paulo era? Sabiam. Os irmãos de Jerusalém, os hebreus, os demais povos não conheciam Paulo. E nós estamos falando de uma época na qual não existia redes sociais, né? Então não tinha como puxar ali a ficha de alguém só digitando o nome dela lá no Google. Basta dizer que então, quando Paulo se converteu, voltamos agora à história de Paulo, ele ficou tão motivado pelo seu encontro com Cristo que ele foi imediatamente pregar nas sinagogas de Damasco e depois nas sinagogas de Jerusalém. Porém, os gregos quiseram matá-lo. E a igreja precisou comprar uma passagem só de ida para que ele voltasse para Tarso, que era a sua cidade natal. Então Paulo vai voltar para Tarso e ele tem toda uma pausa, né, até que Jesus comece a usá-lo, até que ele comece as suas viagens, comece a ministrar, até que Barnabé o encontre e o chame para fazer parte das viagens missionárias. Paulo passa um período sendo trabalhado pelo Senhor. E também foi um período necessário para que a igreja pudesse crer que ele de fato estava crente, que ele de fato tinha conhecido a Cristo e que tinha se lançado aos pés do Senhor e tido a sua vida transformada. Porque já imaginou se eles acreditassem em Paulo na primeira vez que ele apareceu falando e isso fosse só uma armadilha, uma forma de prender cristãos, de saber quem eles eram e então de entregá-los ao sinédrio. Os irmãos queriam se precaver disso. E o Senhor queria trabalhar em Paulo nestes anos que ele ficou parado, sendo então forjado pelo Senhor, lapidado, para que quando o Senhor começasse a usá-lo, ele fosse uma voz ecoando naquele mundo greco-romano e trazendo inúmeros gentios para os pés isso, do Senhor Jesus. Continuando aqui, para finalizar o segundo subtópico, tempos depois, quando o evangelho chegou a Antioquia e Barnabé foi comissionado a ver como Deus estava operando naquela localidade e vendo a graça de Deus naquele lugar, ele convidou Paulo para auxiliá-lo. Barnabé foi então o precursor que abriu as portas para que Paulo pudesse ter o reconhecimento ministerial necessário. Ele sabia que era uma honra poder apoiar novos obreiros e despertar talentos na obra do Senhor. Eu não me lembro agora em qual revista foi, se foi na classe juvenis ou se foi na classe de jovens, mas tem uma aula, eu deixo ela linkada aqui no card, que fala sobre Barnabé, uma aula que eu ministrei já aqui da IBD, das lições da CPAD, que fala sobre Barnabé. E Barnabé é um dos personagens bíblicos que possui algo tão lindo de Deus aconteceu na vida de Barnabé, porque no meio de tantas pessoas que possuem ciúmes e aquela dorzinha de cotovelo, que não querem ver outros crescerem, que não querem ver o ministério de outras pessoas sendo abençoado por Deus, Barnabé é alguém que olha para Paulo, que vê o potencial dele, sabia do histórico de Paulo, sabia que ele tinha estudado muitos anos de sua vida para ser um rabino, que ele era um doutor na lei, né, na lei judaica, na lei dada por Deus a Moisés. Então, Barnabé convida Paulo para auxiliá-lo. E Paulo vai. Então, olha que lindo, Barnabé não se opõe ao trabalhar de Deus na vida de Paulo. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, Paulo é muito mais conhecido do que Barnabé. Paulo é muito mais mencionado. Barnabé, ao que nós sabemos, não escreveu nenhuma carta. Não tem o seu nome registrado em nenhuma das cartas no Novo Testamento como o autor delas. No entanto, Paulo tem mais de 10. Então veja que Barnabé foi canal de bênçãos na vida do apóstolo Paulo. Que o Senhor nos permita ser canais de bênção. Mais do que isso, que nós possamos não ter ciúmes, inveja dos talentos que o Senhor vai distribuindo no meio do seu povo. Que nós tenhamos a maturidade de entender que o Senhor usa a todos e que se todos puderem usar ou trazer os seus talentos, as suas capacidades aos pés de Cristo, para que elas sejam utilizadas por Cristo para a propagação do Evangelho, então que assim seja. Que o Senhor cresça e que todos nós diminuamos. Que nós tenhamos o espírito de Barnabé, que nós possamos aprender com ele a entender que quando o Senhor quer usar alguém, ele vai usar. E talvez você seja um Barnabé na vida de um Paulo. Ou seja, alguém que vai abrir o caminho
para que alguém tenha um ministério tão grande quanto teve o apóstolo Paulo. Eu desejo que o Senhor me use como canal de bênçãos. Nós que somos professores, que fazemos uso do ofício do ensino, precisamos estar dispostos a discipular discipuladores que serão maiores do que nós. Em nome de Jesus, que assim seja. Que existam muitos dos nossos alunos que possam ir muito mais longe do que nós fomos. Que eles possam chegar, que a voz deles, que a palavra que o Senhor der a eles alcance muito mais vidas do que talvez nós possamos alcançar em toda a nossa vida. Porque o Senhor nos chamou para dar aulas. O professor é alguém que vai facilitar o caminho do aluno. É alguém que vai dar tudo de si para que o seu aluno aprenda. E o que Deus vai fazer com este aprendizado, nós não sabemos. Mas oxalá que o Senhor faça coisas tão extraordinárias quanto Ele fez na vida de Paulo. Amém? Então, continuando aqui, terceiro subtópico, agindo por meio de uma revelação. A descrição paulina sobre a sua ida a Jerusalém começa com a ação do Espírito. Ele subiu para Jerusalém por força de uma revelação. Deus é soberano, não somente para nos oferecer a sua graça para a salvação, mas também para operar entre nós obras pelo Espírito Santo. E ele decidiu enviar Paulo a Jerusalém, e essa decisão foi comunicada por meio de uma revelação, não por um desejo pessoal do apóstolo ou por um convite da igreja de Jerusalém. É notório que em muitos ambientes cristãos, os meios pelos quais Deus revela a sua vontade são negligenciados. Olha que ponto importante da lição. Por eles já serem tidos como ultrapassados ou por eles estarem sendo negados. Em nenhum texto das Escrituras há uma indicação de que Deus deixou de revelar coisas importantes aos seus servos por meio do seu Santo Espírito. Cremos que uma vez que já temos a Escritura como nossa regra de fé e prática, quaisquer orientações divinas precisam estar sujeitas ao que foi escrito na palavra de Deus. Entretanto, o Senhor é capaz de nos trazer orientações conforme a sua soberania pelos meios que estiverem descritos nas Escrituras. Aqui nós temos um ponto doutrinário muito importante e que os nossos jovens precisam aprender. Nós estamos vivendo uma época em que muito se fala sobre a atualização, entre aspas, da Bíblia. Em que se fala... Eu vi agora, recentemente, alguém me mandou pelo direct um vídeo de um pastor de uma igreja aqui no Brasil falando que a Bíblia não é inerrante. Dizendo que a Bíblia tem falhas. Ô, gente, que isso? Heresia. A Bíblia é inerrante. E a Bíblia é uma história de um monte de gente. A Bíblia foi inspirada de Gênesis a Apocalipse pelo Espírito Santo. Moisés e Paulo não se conheceram aqui na Terra. Eles não cruzaram o caminho, porque eles viveram em mundos completamente distantes. Ainda assim, o que eles pregaram, o que eles escreveram, o que o Espírito Santo os inspirou a escrever não é contraditório. Moisés apresenta a lei de Deus, que era suficiente para aquele povo, para aquela dispensação, mas em nenhum momento da sua lei, Cristo deixa de ser mencionado. Em todo momento, em todas as histórias do Antigo Testamento, o Filho de Deus está sendo profetizado, a sua vinda está sendo mencionada. Desde Gênesis nós temos Jesus sendo apresentado como aquele que iria vir e que veio. Portanto, a Bíblia não é um livro de historinhas, porque o que ela fala no Antigo Testamento se cumpre no Novo. Sabe o que falta cumprir? A vinda de Cristo, a segunda vinda, para nos buscar. Ele prometeu que viria uma vez e veio. Miqueias não conheceu a Jesus, mas ele disse, tu, Belém, Efrata. Ele dá a geografia, o local em que Jesus nasceu. Ele não conheceu Jesus. Mas anos depois, Jesus nasce no local que o Espírito Santo tinha revelado a ele, em Belém, da Judéia. Percebe? Então, dizer que a Bíblia não é inerrante é algo de alguém que não entendeu a doutrina bíblica. Deus se revela a nós? Sim, mediante ao que as Escrituras já nos disseram. Porque Jesus já falou conosco por meio das Escrituras, a sua vontade já está posta ali. Então, caso o Senhor tenha algo para nos falar por profecia, ou por revelação, ou por sonho,
ele vai nos falar aquilo que condiz com a Bíblia. Então, se a Bíblia nos diz que cada homem deve ter uma mulher e cuidar dos seus filhos, que é lícito que o obreiro seja marido de uma só esposa e que cuide bem dos seus filhos e que trate bem, né, a sua casa, se alguém disser que Deus apareceu para você dizendo que você deve se divorciar da sua esposa, isso vai contra as Escrituras. Então essa palavra não é de Deus. É isso. Se o Senhor diz que nós devemos estar sujeitos às autoridades e alguém aparece e fala para você, sabe essas plaquinhas de trânsito que tem na rua? Vamos desobedecer todas elas. Porque eu tô com o meu carro, eu sei quanto eu devo andar, qual o limite de velocidade eu devo ter. A via diz para andar 60 por hora, mas eu sou o dono do meu carro, eu pago a minha gasolina, eu vou andar na quilometragem que eu quiser. É? E isso é lícito? Um cristão deve agir dessa forma? O Senhor nos salva, o Senhor nos faz nascer de novo para que a gente viva assim? Percebe? Essa parte da doutrina bíblica nos mostra que o Senhor não vai nos mandar fazer algo que seja contrário àquilo que Ele já nos revelou em suas Escrituras. Até porque, aqui tem um ponto importante, alguns de nós viveremos a vida todinha aqui na Terra sem que Deus diga, Paulo, atravesse a Macedônia. Essa era uma mensagem de Deus para Paulo. Pode ser que não seja para mim. Para todos nós, o Senhor já nos deixou 66 livros. A revelação especial de Deus para todos nós, ela já está completa nos 66 livros. Mas, às vezes, o Senhor precisa nos dar orientações específicas, como foi o caso de Paulo, que precisava ir para determinadas localizações porque a igreja estava nascendo e o Senhor queria que a palavra fosse pregada para diversos povos. É o nosso caso. Você é um plantador de igrejas no Oriente. Caso você não seja, como eu não sou, a revelação de Deus está toda nos 66 livros que Ele já nos deixou. Sabe aquelas pessoas que vão de igreja em igreja procurando alguém que revele CPF? Hoje, o Espírito Santo passou aproximadamente 1.500 a 1.600 anos inspirando autores, que muitos deles nem se conheceram, para nos deixar uma revelação, para nos deixar a história da humanidade, para nos dizer quem Deus é e o que Ele deseja para a nossa vida. E nós ainda queremos uma revelação complementar? Nós estamos iguais, né, aos judaizantes, que não acreditavam que o sacrifício de Cristo era suficiente? Será que agora nós não acreditamos que a revelação de Cristo é completa? Que dá para adicionar uns pedacinhos? Que o Senhor nos ajude a termos o entendimento, a clareza, a já termos superado aquela coisa de hoje eu vou para a igreja para ver se o Senhor usa alguém para falar em profecia comigo. Ele usou Paulo para escrever Gálatas. As cartas foram preservadas na maior dificuldade. A Bíblia ter chegado até nós, os 66 livros, de forma praticamente igual aos manuscritos que são encontrados, é um milagre. É Deus dizendo, eu queria falar através de Gálatas com a Dâmaris lá em 2025. E com cada um de vocês que estão aqui me assistindo. Professor, nós já temos a revelação completa. Dâmaris, Deus pode falar algo para mim? Sabe, uma mensagem específica? Pode. Quem sou eu para dizer o que Deus pode ou não pode fazer? Porém, desde que seja condizente com o que já está na Bíblia. Se alguém te entregar uma profecia, se alguém trouxer para você uma revelação que não é condizente com a palavra de Deus, então essa revelação é de qualquer pessoa, menos da pessoa de Jesus. Amém? Vamos continuar? Segundo tópico, os falsos irmãos. Primeiro subtópico, Tito, um obreiro grego. A equipe de Paulo era multicultural. Barnabé e Paulo eram judeus, mas Tito e Lucas eram gentios, ambos gregos. É certo que essa formação missionária dava um respaldo mais acentuado à pregação aos gentios, pois havia gentios no grupo missionário de Paulo e de Barnabé. Nesta carta, o apóstolo faz menção do nome de Tito por força da situação que ele vai descrever. Então, quando eles chegaram em Jerusalém, Tito foi recebido junto com Paulo e com Barnabé. E aquela equipe evangelística despertou, sem dúvida, a curiosidade dos judaizantes, pois até o momento não havia registro de um obreiro grego.
entre a igreja de Cristo que estava nascendo. Não havia sido mencionado ainda um obreiro de uma outra cultura, principalmente da cultura grega, que era tão conhecida, que gerava tanta influência naquele mundo que não era greco-romano por acaso. Tanto a cultura grega quanto a cultura romana tinham influenciado de forma a transformar o mundo no qual Jesus nasceu, no qual a igreja de Cristo estava nascendo. Então, o fato de Paulo chegar a Jerusalém, tendo em sua comitiva um obreiro grego, certamente gerou um pequeno, ou talvez grande, burburinho ali naquela igreja. Porém, Tito era uma novidade, né? Os judaizantes ficaram de olho nele, mas nós temos aqui o registro no segundo subtópico dos falsos irmãos e que Paulo cita que em Jerusalém eles foram observados por pessoas que eram consideradas falsos irmãos e que eles estavam entre os crentes em Jerusalém, pessoas que tinham acesso ao apóstolo, conheciam a lei de Moisés, mas não colaboravam com o evangelho, ou porque não tinham entendido, ou porque não queriam se desapegar da antiga aliança. Então é interessante nós notarmos aqui que Tito gerou curiosidade, porém ninguém fez com que Tito se circuncidasse. Tito continuou sendo um incircunciso, porque ele foi alcançado pelo Senhor assim. Quando Cristo alcançou a Tito, ele era um incircunciso. E assim ele permaneceu, porque a obra de Cristo na cruz era suficiente para transformar a vida dele. Ele não precisava do sinal que o Senhor estabeleceu com Abraão, um sinal físico, um sinal no corpo. Porque o sinal que Tito teria era a transformação que o Senhor estava fazendo em sua vida. Aqui no segundo tópico, no segundo subtópico, no segundo parágrafo, nós aprendemos duas lições com esta visita do apóstolo Paulo a Jerusalém, a igreja de Jerusalém. E quando Paulo menciona que haviam ali o grupo de judaizantes, ou os falsos irmãos, nós temos dois aprendizados. Primeiro, nem todos os que estão entre nós são verdadeiros irmãos. Segundo, ele resistiu a essas pessoas não se sujeitando em nenhum momento às investidas delas. Paulo poderia fazer a política da boa vizinhança para que Tito fosse aprovado, mas isso seria um retrocesso. Os falsos irmãos não queriam fazer a obra de Deus. Eles queriam colocar a equipe missionária em servidão. É provável que aqueles falsos irmãos tivessem tentado ver se Tito havia sido circuncidado, para depois ser aceito como um membro da comissão. Porém, o que os falsos irmãos desejavam era constranger a Paulo, a Tito. E eles estavam mostrando que, de fato, eles eram um joio, não eram trigo. Irmãos, a igreja de Cristo, ela comporta todos os tipos de pessoas, já transformadas e não transformadas, em um processo avançado de transformação e em um processo iniciante de transformação. Nós temos entre nós aqueles que já são da fé, já fazem parte da família da fé há 3 décadas, e nós temos neófitos na fé, aqueles que estão nascendo recentemente para a vida com Cristo. Há aqueles que têm muitos anos de vida com o Senhor, mas que ainda não foram transformados. Há aqueles que têm menos anos de vida com o Senhor, mas que já estão em um processo de transformação muito mais avançado. Então, na Igreja de Cristo, nós temos pessoas de todos os tipos. Inclusive, nós temos não só o trigo, como também o joio. E Paulo nos dá o exemplo de que nós não devemos nos sujeitar a aquelas pessoas, aqueles irmãos, aqueles falsos irmãos que querem pregar um novo evangelho. Sempre que um novo evangelho for pregado em nosso meio, nós precisamos estar com os nossos ouvidos treinados para reconhecer o que não vem de Deus e para negar essa pregação. Para dizer, está repreendido em nome de Jesus. Isso aí não é a doutrina de Cristo. Se alguém te disser que, bom, já que você é salvo em Cristo, então nós temos aqui na nossa igreja os dias para que nós possamos provar a nossa transformação. Como é que prova? Prova se você vier dia tal, dia... Sabe ativismo religioso? Hoje em dia nós temos várias igrejas nas quais quando a pessoa vem diante do altar e nasce de novo, entregando sua vida para Cristo,
aquela pessoa ela já entra numa listinha para limpar a igreja no dia X, Y, Z. Ela já é avisada de que ela precisa estar todos os sábados, todos os domingos, todas as quintas, todas as terças e ir a cada dia das células. Ah, mas no aniversário do meu pai? Mais importante do que seu pai é a fé, é a família da fé em Cristo. Sabe essas coisas exageradas? Tem igreja por aí, igreja entre aspas, que limita a quantidade de filhos que os seus pastores podem ter. Ô Damaris, pois é. E chamam isso de evangelho. E chamam isso de fazer a obra de Deus. Não é. Não é a obra de Deus. E nós precisamos ler Gálatas entendendo que há entre nós hoje aqueles que estão tentando pregar um novo evangelho. Nossos ouvidos precisam ser treinados para que nós possamos identificar palavras, mensagens, ministérios, igrejas que estão pregando um novo evangelho, que estão acrescentando a obra de Cristo. Se você não vier ajudar na limpeza da igreja, você não está agradando a Deus. Oi? Como? Nossa obra, as nossas obras, aquilo que nós podemos fazer por Cristo, não nos leva para o céu. O que nos leva para o céu é crer no sacrifício do Filho. Porque ir ao Pai não é através da limpeza que eu faço da igreja. Não é através da quantidade de vezes que eu venho servir na minha igreja. Hoje eu vou servir no estacionamento para que o Senhor fique feliz comigo. Legalismo. Legalismo. Paulo não estava viajando todo mundo que ele viveu para que o Senhor o amasse. Olha, Senhor, como eu persegui a igreja, como eu condenei algumas pessoas, né? O YouTube não gosta da palavra M-O-R-T-E. Mas como Paulo, né? Talvez ele lá dizendo, Senhor, como eu fiz isso, como eu persegui, como eu fui até em cidades distantes perseguir os irmãos, então agora eu vou viajar o mundo todo pregando o seu evangelho para que todos os dias o Senhor vá apagando o que eu fiz de errado. Não! Cristo chamou Paulo para ser o seu apóstolo, para levar a mensagem da salvação aos gentios, para que eles fossem livres. Livres do peso que as religiões que existiam naquele mundo provocavam naquelas pessoas. Cristo estava dizendo, Paulo prega o meu evangelho porque ele é livre, não para ser livre. Ele conta para as outras pessoas o que eu fiz na vida dele, porque a minha obra de salvação foi completa. Paulo não está pregando em tantas cidades romanas e gregas para alcançar um lugarzinho no céu. Não. Quando Jesus derrubou Paulo e transformou a mente dele, transformou a vida dele e operou a salvação na vida dele, naquele instante, Paulo se tornou salvo e Paulo se tornou livre. Tudo que ele fez depois, ele fez por amor e não buscando salvação. Então, se há alguma igreja dizendo que ou você faz parte do quadro de servos da igreja, servindo ao Senhor, ou você não irá para o céu, nós estamos diante de um novo tipo de judaizantes. Nós estamos diante de falsos irmãos. O Evangelho de Cristo não é sobre a quantidade de dias que eu posso vir à igreja, cuidar da porta, cuidar dos carros nos estacionamentos. Não é sobre isso. Se eu puder auxiliar na minha igreja, na minha congregação, amém. Faça isso por amor, não buscando salvação. A salvação é pela graça, não pelo diaconato, não pelo presbitério, não pelo pastorado. A salvação é pela graça, não por quantos corais você já regeu, não por quantos dias de oração você veio na igreja fazer. A salvação é pela graça, não pela sua capacidade de servir no ministério da música, não porque você toca um clarinete de forma magistral, não. A salvação é porque um dia o Filho de Deus humanizado se sujeitou à morte de cruz
morreu em nosso lugar. Ressuscitou em glória. E por isso a Igreja de Cristo nasceu. Amém? Aleluias. É muito importante que fique muito claro na mente dos nossos jovens que o que nós podemos fazer pela Igreja de Cristo. Eu digo podemos fazer porque nem sempre nós podemos estar atuantes na Igreja de Cristo. Nós temos fases. Às vezes nós estamos numa fase trabalhando mais, às vezes estamos numa fase estudando mais, às vezes você tem um bebê pequeno, que é o meu caso. Eu fiquei 2 domingos sem vir à minha igreja porque as minhas crianças estavam doentes, o meu bebê estava muito gripado. Eu não podia sair com ele de casa. Se vir à igreja condicionasse a minha salvação, eu já tinha perdido a minha. Porque 2 domingos sem vir à igreja. Percebe? Cristo não me salvou para isso, porque se assim fosse, e os povos do mundo de hoje, que são alcançados porque leram uma folha da Bíblia, que vão cultuar sozinhos, trancados dentro de casa, para os vizinhos não ouvirem. Ai daqueles que acrescentam a mensagem do Evangelho, dizendo que a salvação é por aqui, ó. Salvação é pelos dias que você vem limpar a igreja. Não. A carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, que foi inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina salvação pela graça. O sacrifício de Cristo na cruz é completo e é suficiente para nos dar salvação. Todo o resto do que eu fizer nessa vida para o Senhor será por amor e não para tentar comprar a minha salvação. Continuando. Terceiro subtópico do tópico 2, não cedemos. Paulo mostra aos Gálatas que mesmo estando em Jerusalém, diante do colégio apostólico, ele permaneceu firme na perspectiva que distanciava a prática dos gentios e dos judeus. Sabe por que Paulo tinha essa firmeza? Porque ele não havia recebido essa mensagem porque achou um pedaço de papel dentro de uma garrafa, dentro de um vaso, no meio do deserto. Não. Cristo alcançou o apóstolo Paulo e transformou a sua vida. Cristo pegou Paulo quando ele estava perseguindo cristãos no caminho de Damasco e falou: Paulo, vem cá. Vamos ter uma conversa? A mensagem que Paulo pregava, ele não tinha recebido de alguém que apareceu, um mágico, veio diante dele e falou: não. O próprio Senhor comissionou Paulo para aquela missão. Portanto, não importava o que alguém dissesse para Paulo, não importava o que muitas pessoas dissessem para Paulo, ele tinha confiança que aquele que começou a boa obra em sua vida era fiel para concluir. Terceiro tópico, o evangelho da incircuncisão. Primeiro subtópico, reconhecido entre os apóstolos. Paulo descreve que teve o seu trabalho e a sua chamada reconhecidos entre os apóstolos de Jerusalém. Diferente do que os seus acusadores andaram falando lá na região da Galácia, ele não era um apóstolo que não era conhecido em Jerusalém. De fato, ele era conhecido pelos irmãos de Jerusalém, conhecia Pedro, conhecia Tiago, e ele deixou claro que a mensagem que ele estava pregando era conhecida pelos irmãos de Jerusalém. Eles sabiam que o Senhor tinha chamado Paulo para pregar aos gentios. O próprio Senhor estava transformando a vida de Pedro, de Tiago, para que eles aceitassem os irmãos que não eram circuncidados, para que eles entendessem que a igreja de Cristo não se resumia aos judeus. E a igreja em Roma era uma igreja de pessoas, muitos judeus, obviamente, mas pessoas de todos os tipos de nacionalidades, pessoas que tinham religiões distintas na antiga vida, quando conheciam a Cristo, tinham as suas vidas transformadas. Romanos, gregos e pessoas de todo o mundo daquela época eram alcançadas e eram salvas pelo Senhor. E congregavam nas igrejas que existiam em todo o mundo daquela época. Então, na igreja de Antioquia, existiam pessoas de todas as nacionalidades. Na igreja de Roma, pessoas de todas as nacionalidades. Paulo estava dizendo, meu povo, eu fico imaginando, eu tenho até dó de Paulo. Ainda bem que o fruto do trabalho mal feito dos judaizantes, né, o fruto deles tentarem envenenar os irmãos com um evangelho acrescentado de judaísmo, foi a escrita da carta aos Gálatas que hoje está aqui nos ensinando, nos exortando. Porém,
Às vezes eu tenho até dó de Paulo. Falo, poxa, coitado de Paulo. Ele tentando pregar o evangelho de Cristo, maior dificuldade. As viagens eram muito exaustivas, muito difíceis. E Paulo teve que parar para explicar o óbvio? Pois é, teve. E aqui o Senhor trabalha em mim e trabalha em você. Muitas vezes nós, professores da escola dominical, teremos que explicar o óbvio. Teremos que falar aquilo que para nós é óbvio, mas que não, nem para todo mundo é. Então que o Senhor nos capacite de longanimidade, de paciência, para que possamos, assim como o apóstolo Paulo, explicar, mesmo que seja de novo. Paulo estava dizendo mais uma vez o que era a mensagem de Cristo. Talvez nós também teremos que dizer mais uma e outra e mais outra e mais outra vez a palavra de Cristo. Segundo subtópico, a recomendação dos apóstolos. Para cada comissionamento, há uma ou mais responsabilidades. Os apóstolos de Jerusalém pediram que a missão aos gentios não se esquecesse dos pobres, em uma sociedade onde a pobreza era bastante comum e a sobrevivência de certos grupos, como viúvas e órfãos, dependia muito da família ou da caridade alheia. Os cristãos se tornaram conhecidos pelo altruísmo e pela generosidade. Aqui vale um parêntese da importância de nós, enquanto igreja, estudarmos a história da igreja. E na história da igreja nós estudamos o quanto a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, se tornou conhecida porque ela era relevante na sociedade. Então, existia uma cultura de... palavra com A, vou deixar escrito porque é outra coisa que o algoritmo não gosta, mas tirar a vida de bebês ainda no ventre, vamos falar assim, era uma prática extremamente comum na sociedade na qual a igreja primitiva estava inserida. E a igreja primitiva se tornou conhecida porque muitos bebês não passavam por esse processo, né, de terem as suas vidas ali retiradas enquanto eles estavam na barriga da mãe, mas após o nascimento, muitas famílias largavam os bebês, abandonavam as crianças. E a igreja primitiva se tornou conhecida porque ela resgatava estes bebês, estas crianças que eram abandonadas, e trazia para crescer entre os irmãos. Muitas vidas foram salvas porque a igreja era relevante socialmente, porque a igreja alimentava, vestia e ministrava a palavra de Deus para aqueles que estavam em situação de rua, para aqueles que não tinham casa, para aqueles que tinham sido arrancados de seus países e se tornado escravos, e que quando tinham alguma doença, os seus senhores os mandavam para fora de casa, e eles ficavam para morrer pela cidade. A igreja de Cristo abraçava essas pessoas, pregava para elas e dava a elas uma nova oportunidade de viver. Então, a igreja do primeiro século cresceu tanto porque ela não se resumia ao que acontecia no seu círculo, nas suas paredes internas. Era uma igreja cujos irmãos eram tomados por amor pelo próximo, porque o Evangelho de Cristo faz isso. Ele nos dá amor para com o próximo, e por isso eles adotavam crianças abandonadas e pessoas que estavam largadas, que tinham alguma doença, que tinham algum problema, e eles cuidavam, pregavam o Evangelho de Cristo para essas pessoas. Então, essa igreja era uma igreja que alimentava, vestia e pregava para todas quantas fossem as pessoas que estivessem dispostas a ouvir. Olha que lindo, que chamado especial. Quem sabe você, professor, você que é líder de jovens que está aqui me ouvindo, possa fazer um trabalho de levar a relevância da igreja para a sociedade na qual a sua congregação está inserida. Quem sabe levar alimento, quem sabe levar brinquedos para crianças carentes, alimento para pessoas em situação de rua, quem sabe ministrar a palavra de Deus ao redor de escolas, de colégios, nos quais os adolescentes, muito cedo, estão tendo contato com coisas ilícitas. A Igreja de Cristo pode ser relevante. Quem sabe vocês possam aí, juntamente com seus alunos, encontrar uma forma de se mostrar relevante na sociedade, de levar o Evangelho de Cristo a outras pessoas. Terceiro e último subtópico, 2 públicos e uma mesma mensagem. Nem todas as pessoas que são alcançadas pelo Evangelho são da mesma cultura, e graças a Deus por isso. Não só os judeus, não só os gregos, não só os romanos, não só os europeus, né, que vieram depois, os australianos, os norte-americanos, mas nós da América do Sul, nós brasileiros, de uma cultura totalmente diferente da cultura grega, da cultura espanhola, da cultura italiana, fomos alcançados pelo Senhor.
Olha que coisa linda! A Igreja de Cristo, ela é plural. A Igreja de Cristo contém pessoas não só de diversas épocas, mas pessoas de diversas culturas. Pessoas que usam saia e pessoas que usam calça, pessoas que usam vestido e pessoas que usam bata. O Senhor alcança todas nós. Todos nós fomos alcançados pelo Senhor. Se você é descendente de europeus, ou descendente de africanos, ou descendente de índios, o Senhor alcançou você também. O Senhor me alcançou, o Senhor tem alcançado algumas gerações da minha família, e eu desejo que assim seja com todas as gerações que vierem, com meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Quantos o Senhor permitir nascer antes da sua volta, que assim seja. Que a mensagem de Cristo continue alcançando pessoas de culturas iguais à nossa e também de culturas diferentes da nossa. Essa era uma dificuldade que os judaizantes tiveram. Aceitar que o Evangelho de Cristo compreendia culturas diferentes. Eles estavam acostumados com uma religião que era sinônimo não só de crer no mesmo Deus, mas de nascer no mesmo lugar. Os judaizantes sofriam de algo que era, eles não aceitavam que a nacionalidade estivesse desligada da religião. Então, para eles, quem era judeu automaticamente cria no Deus de Israel. Então, para eles, do nada, alguém ele se torna cristão e não crê no Deus que Cristo professava, porque Jesus era judeu. Então, o Senhor trouxe uma igreja que não estava ligada a nascer na Judéia. Uma igreja que não estava ligada ao fato de que os seus pais eram judeus. Uma igreja que não estava ligada ao fato de que os homens eram circuncidados e que todos guardavam o sábado. Não. A igreja de Cristo era: crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa serão salvos. A igreja de Cristo era sobre quem crer no Filho encontrará o Pai. A igreja de Cristo era sobre quem crer e for batizado será salvo. Aleluias! Que o Senhor nos ajude a entender que o sacrifício dele na cruz é suficiente. Que não existe nada, absolutamente nada que nós possamos fazer para acrescentar o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Amém? Chegamos ao final de mais uma pré-aula, lição 4. Professor, eu desejo que neste domingo o Senhor te abençoe, te use, te capacite. Leia a lição, releia a carta aos Gálatas, ore ao Senhor, ore por cada um dos seus alunos individualmente, cite os nomes deles para o Senhor e peça ajuda do Espírito Santo para transmitir a aula que eles precisam ouvir. A aula que eles precisam, o conteúdo, a doutrina que eles precisam entender, compreender, para crerem em Cristo da melhor forma possível. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula.